Adriana, 45 anos, veio para os Estados Unidos após entrar com o visto K1, o visto de noiva, que precisa casar nos primeiros 90 dias depois da entrada nos Estados Unidos. Ela casou com o noivo dela e depois do casamento ela verificou que algumas emoções do marido que não existiam antes do casamento estavam aflorando na personalidade dele. O casamento dela estava ficando complicado, o marido dela estava escondendo as cartas que ela estava recebendo do processo inicial da imigração e ela estava ficando muito ansiosa, pois não estava também conseguindo acessar a conta dela no site da imigração americana. Então ela marcou uma reunião comigo para que eu pudesse ajudá-la. Eu contei essa história pois eu sei que existem muitas imigrantes que estão na mesma situação, que casaram e viram que o marido mudou de personalidade, que tá tratando ela diferente, não da mesma forma que tratava antes, ela se sente numa situação impotente, tem que depender do marido para se transportar, porque aqui nos Estados Unidos tudo é feito de carro, é tudo longe, então você precisa ter um carro. Aí a imigrante tá numa situação que não pode dirigir, não tem carro, não tem como trabalhar, não tem como receber o dinheirinho, ir atrás das próprias coisas e ter a sua liberdade. Isso é um direito nosso, é o nosso direito de ir e vir. É muito difícil de você estar num limbo imigratório que você não pode fazer nada. Então, sim, eu sei como é se sentir desse jeito. Então, eu ajudei a Adriana para que ela pudesse recuperar a conta dela do site da imigração. E a gente verificou que não tinha como recuperar o e-mail dela que estava linkado com a conta que ela já tinha no site da imigração. Então, a gente criou um novo e-mail no Outlook, criou uma nova conta no site da imigração. Mandei para ela todas as informações e daí a gente adicionou o caso dela que ela tinha recebido do correio. Então, adicionamos o receipt number, que começa com I-O-E, e está no canto esquerdo da carta que você recebe da imigração no seu correio, na sua casa. E também adicionamos isso junto com o código de acesso, porque você precisa adicionar o código de acesso junto com o recibo de confirmação do seu caso. Assim você consegue adicionar na sua conta do site da imigração o caso. E lá dentro a gente viu que tinha sido marcado uma biometria para ela e ela não tinha ciência de que a biometria estava marcada, pois ela ainda não recebeu o correio e ela estava apreensiva que o marido dela ia esconder essa carta e ela fosse perder a biometria ou que fosse alguma coisa pior, porque ela não fala inglês direito e não conseguia entender o que estava escrito na carta. Então, ela marcou a reunião comigo pra gente verificar o que estava acontecendo também. Expliquei pra ela que tinha como a gente remarcar a biometria pra antes da data que eles tinham marcado pra ela. Ela acabou decidindo ficar por daqui 2 semanas fazer a biometria mesmo, não pra essa próxima quarta-feira, que hoje é sábado, né? E tinha data disponível pra fazer a biometria nessa quarta-feira. É muito rápido para fazer a remarcação e quando você faz a biometria, geralmente a autorização de trabalho é aprovada. E era isso que ela queria, era ter algum documento que pudesse dar a ela liberdade de trabalhar, de conseguir o próprio dinheiro, de ter a sua própria liberdade. Então eu ajudei ela nesse sentido, enviei todas as informações e agora ela tem acesso à minha ajuda, né? Sempre que eu puder ajudar alguma coisa nesse sentido, traduzir algum documento para ela, explicar o que está acontecendo, ela vai ter acesso a mim. Eu fico muito feliz de ajudar alguma pessoa que está passando por algo que não é fácil de se lidar e não é alguma coisa que a gente imagina para a nossa vida. Eu compartilhar essa história, pois eu sei que existem muitas imigrantes que estão na mesma situação e essa foi a solução que eu dei para ela nesse momento, tá bom? Um beijo.